A lista de relacionados para a partida entre Internacional e Avenida deixa claro a programação colorada para o meio da semana diante do Brasil de Pelotas e a preparação também para o Clássico Grenal do final de semana. Bruno Tabata e Iago Noal devem ser opções para enfrentar o time do sul do estado para dar uma possibilidade de descanso a quem vem jogando melhor. Aliás, Iago Noal não perdeu espaço com o técnico Roger Machado. E há alguns importantes bastidores para a gente entender do porquê o garoto da base colorada passou a não figurar entre a lista de relacionados. Mas o volante uruguaio na pauta do Internacional. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Bastante coisa de bastidor para a gente falar a partir da lista de relacionados divulgada pelo Internacional para o confronto desta noite, às 8h30, diante do Avenida, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa aquele like e compartilha que ajuda pra caramba também o trabalho. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala do maior time do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Internacional. E os conteúdos para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil, que está totalmente remodelada a partir das novidades, né, e da regulamentação permitida ou possibilitada pelo governo federal aí para as bets, que tem tudo reguladinho, tudo certinho. E aí, é só tu te divertir, porque kto.bet.br, em cada jogo é único e principalmente brinca com responsabilidade se tu tem mais de 18 anos, beleza? Bom, vamos lá. A lista de relacionados aqui ao lado do Internacional, com algumas, não digo novidades, né, mas algumas escolhas do técnico Roger Machado já para a partida de quarta-feira diante do Brasil de Pelotas, hoje lanterna do grupo C do Campeonato Gaúcho, né? O Inter vai enfrentar dois lanternas agora na sequência, o Avenida, que é o lanterna do grupo A, e o Brasil de Pelotas, momentaneamente, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, ele tem um jogo a menos, né? Pode deixar de ser o lanterna do grupo C, e aí, claro, né? O Inter com 2 confrontos em casa tem que confirmar e fazer esses 6 pontos aí. Só que a gente tem na lista o Tabata e o Iago Noal de fora. E eu tenho algumas particularidades dos dois. Conversei com algumas pessoas com trânsito no vestiário, tá? E o Bruno Tabata é o seguinte, ele vai ser liberado do departamento médico agora na segunda-feira. Ele fez trabalhos já no campo, trabalhos específicos com bola também, eu cheguei a mostrar em algumas imagens aqui, se não me engano, na quinta-feira, umas imagens que o Voz do Gigante captou lá no treino aberto, que teve no CT Parque Gigante. Ele já consegue fazer os movimentos sem sentir dor ou até mesmo sem nenhum medo, né, principalmente de voltar a sentir alguma fisgada muscular, e deve estar entre os relacionados para quarta-feira, para ser uma opção do técnico Roger Machado no sábado, diante do Brasil de Pelotas, diante do Grêmio, claro, né, Brasil de Pelotas na quarta, perdão. Assim, a ideia era que ele estivesse agora, nesse domingo. Só que eles acharam mais prudente esperar e não colocar o Tabata hoje, botar o Tabata na quarta-feira, porque provavelmente o Alan Patrick na quarta-feira deva descansar. E aí entra também o Iago Noal, porque o Iago Noal, além de ser uma opção para linha de 3 do meio campo, também tem algumas particularidades e a gente tem que explicar aqui. O Iago joga no México, né, a partida do México, ele é relacionado para o jogo contra o Guarani, depois ele entra em campo contra o Juventude no Beira-Rio, e aí no São José ele está fora, e depois agora contra, então, o Avenida também está fora.
eu fui conversar com algumas pessoas e até pessoas muito próximas ao Roger para tentar entender como o Roger enxerga o Iago. O Iago vai fazer 18 anos agora em fevereiro, né? Tá para fazer 18 anos, um pouco diferente do Gabriel Carvalho, que faz 18 só em agosto. Mas o Iago e o Gabriel são contemporâneos, né? São da mesma idade, do mesmo, inclusive, grupo, do mesmo empresário, inclusive. E a partir disso vem crescendo na base até o profissional também juntos. No ano passado, por exemplo, o Iago fez 3 jogos, ele foi relacionado para 3 jogos, só que não entrou em nenhum, muito mais em termos de maturação e aquela coisa de estar junto com o profissional. Agora, além das oportunidades que ele teve, já nessa temporada, o Inter está fazendo uma espécie de fortalecimento muscular do jogador. Eu já falei para vocês aqui que com 12, 13 anos ele teve um problema na coluna e isso prejudicou o desenvolvimento dele e ele é franzino por causa disso. E ele precisa ganhar um pouco mais de corpo para aguentar a porrada dali na linha de 3. O Roger enxerga ele como um meio armador, um cara que joga pelo meio, um cara que joga na posição onde o Alan Patrick está. Mas fui também conversar com pessoas que acompanharam a trajetória do Iago e olha só, ele começa aos 9 anos como lateral direito. Depois, quando ele sobe para o sub-10, ele acaba virando ponta direita. E aí ele acaba, quando ele vai para o sub-20, ele vira meia e o resto é história. Só que daí ele joga com o Gabriel Carvalho, o Gabriel mais por dentro e ele meio como um 11, meio um 8 que vai para o lado, vamos dizer assim. Não é bem um 8, tá? Mas é um cara da linha de 3 que também joga pelos lados. Só que, para isso, ele precisa estar melhor condicionado fisicamente e melhor em termos de força, em termos de crescer um pouco de massa muscular, para não só aguentar a porrada, mas também para aguentar a saída de bola na marcação, como o Wesley faz, a recomposição para o meio campo, para ter aqueles 7 jogadores atrás da linha da bola, que o Roger sempre fala, tá? E a partir disso, depois de um contragolpe rápido, também pegar e ir ao ataque. Essa dificuldade ele ainda tem nos treinos, embora esteja treinando muito bem, embora o Roger cuide bastante desse jogador também, porque vê nele boas valências, né? E é um guri também muito bom de cabeça. Então, não tem a ver com perder espaço, tem a ver com todo um trabalho que está sendo feito em conjunto, não só da comissão técnica, mas com o Paulo Paixão, com os fisiologistas do clube, cuidando do jogador, né, para que o jogador de repente não venha se queimar aí em alguma atividade que venha fazer no Beira-Rio, por exemplo, né, um jogo no Beira-Rio, daqui a pouco a torcida um pouco mais impaciente e tal, acaba se queimando aí. Esse é o bastidor então do Iago Noal e também do Bruno Tabata. O Luiz Carlos Reck deu a informação de que o Internacional estava de olho no volante do Retafe, né, o Mauro Arambarri. Tá? Ele é destro, 1,75 m, e ele pode fazer a primeira e a segunda função do meio campo. Está lá há 8 temporadas já na Espanha. Nessa, por exemplo, fez 2 jogos e marcou 5 gols. Essa é... Também tentei entender, né? Porque, teoricamente, a gente precisa de um volante uma vez que vendeu o Rômulo, né? Precisa de uma reposição. Ah, tem o Ronaldo. Sim, mas não é a mesma coisa, né? Porque o Rômulo hoje tinha um status basicamente de titular. Se o Fernando não estava em campo, o Rômulo era o titular, meio que até em conteste. Então precisa também de um jogador que seja, primeiro, homem de meio, ou então um camisa 8. Porque tem o Thiago Maia, tem o Bruno Henrique, ainda tem, claro, o Luiz Otávio, toda uma expectativa em cima do guri, mas o Inter acredita que precisa de um cara um pouquinho mais rodado também, com um pouco mais de experiência internacional para disputar a posição ali com o Thiago Maia, com o Ronaldo, porque, claro, quando o Fernando estiver, ele é o titular sem dúvida nenhuma. Então, essa foi a ideia do Internacional quando sondou a ideia de carreira do uruguaio. Então, a partir daí, o Inter ouviu do empresário dele, não, ele até acharia interessante voltar para a América do Sul. O Inter, então, começou a pensar uma possibilidade de composição, de como tirá-lo da Espanha. É um cara que ganha um salário considerável aqui, se tu for olhar em termos de
valores em termos de variação do que vem da Espanha, né, do euro para cá para o real, mas que daqui a pouco o Inter poderia investir, uma vez que é uma posição também importante que o Inter precisa. Sem contar a zaga, sem contar a lateral direita, também que o Inter está trabalhando, a gente já falou nos outros conteúdos, qualquer coisa, recupera aqui. Valeu? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente daqui a pouco vai se encontrar no Beira-Rio, mas nada melhor do que a gente já saber um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Valeu? Boa vitória hoje. Eu vou jogar na KTO 4-0 para o Internacional diante do Avenida. Até para o outro lado começar a baixar um pouquinho a bola, porque só fazem goleada e goleada e goleada, para a gente poder pegar também e valorizar um pouquinho do que a gente tem aqui do nosso lado. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.